A jornada do Êxodo. Não entraremos em detalhes sobre a saída de Israel do Egito neste momento, uma vez que esses detalhes são melhor abordados na dica de leitura no texto bíblico logo abaixo na descrição do vídeo. No entanto, para entender de forma geral o processo e a duração envolvida, apresentaremos uma descrição resumida de cada etapa da longa jornada do Êxodo. 1. Confrontando o Faraó, Êxodo capítulo 4 ao 12. Nesta fase, ocorreu o confronto direto com o Faraó, sendo que as negociações se deram por meio das pragas enviadas sobre os egípcios. É importante observar duas coisas: todas as 9 pragas iniciais afetaram apenas os egípcios e cada uma delas estava relacionada de alguma forma com as divindades adoradas no Egito, principalmente o rio Nilo, que é fundamental para a existência do país. 2. Primeira Páscoa, Êxodo capítulo 12. A primeira Páscoa foi celebrada durante a 10ª praga, que consistiu na morte dos primogênitos. No entanto, essa celebração teve uma característica única: a 10ª praga afetou tanto os egípcios quanto os hebreus. A salvação durante essa praga dependia da fé em pintar os umbrais das portas com sangue de cordeiro. Aqueles que acreditaram nessa instrução e a seguiram foram libertos, independentemente de serem egípcios ou hebreus. 3. Peregrinação pelo Sinai, Êxodo capítulo 13 ao 19. Nessa fase, ocorreu a grandiosa saída do Egito, que incluiu a abertura do Mar dos Juncos e o afogamento do exército que os perseguia. Em seguida, o povo começou sua jornada em direção ao Monte Sinai, onde receberiam a lei de Deus. Durante essa peregrinação, eles foram alimentados com maná, um tipo de pão miraculoso, e também com codornizes. Estima-se que essa peregrinação tenha durado aproximadamente 3 meses. 4. Construção do tabernáculo e instituição da lei, Êxodo capítulo 20 ao 40, Levítico, Números e Deuteronômio. Após chegarem ao pé do Monte Sinai, Moisés subiu ao topo para receber a lei, que está descrita nos 5 livros do Pentateuco, mas pode ser resumida nos 10 mandamentos do Êxodo 20. Durante cerca de 2 anos, eles acamparam no local. Durante esse período, foram realizadas importantes atividades, como a construção do tabernáculo, a instituição do sacerdócio e do serviço levítico, e a organização do acampamento de acordo com as tribos. Essas etapas foram cruciais para estabelecer a estrutura religiosa e organizacional do povo de Israel. 5. Jornada para Canaã, Números capítulo 9 ao 14. Após 2 anos, descritos entre Êxodo 19 e Números 9, a jornada em direção a Canaã foi retomada com uma organização social baseada em clãs e famílias, além de um culto estabelecido. Antes de entrarem na Terra Prometida, foram enviados espias para avaliar a força dos cananeus. Infelizmente, apenas 2 dos 12 espias, Josué e Caleb, se mostraram favoráveis a uma invasão imediata. Como consequência, Deus impediu que aquela geração entrasse na Terra Prometida. 6. Peregrinação no deserto, Números capítulo 14. O que aparece descrito em apenas um capítulo foram aproximadamente 38 anos de peregrinação no deserto, quando todos os adultos que saíram do Egito pereceram e deram lugar aos mais jovens. 7. Chegando novamente às portas de Canaã, Números capítulo 20 ao 21. Após 40 anos desde que deixaram o Egito, Israel chegou novamente às fronteiras de Canaã. Eles enfrentaram e venceram os povos que se opuseram a eles antes de atravessar o Rio Jordão. Essas terras foram posteriormente ocupadas pelas tribos de Ruben, Gade e metade da tribo de Manassés. Depois dos eventos descritos em Números, o livro de Deuteronômio resume toda a jornada por meio de discursos feitos por Moisés. No final do livro, Moisés faleceu e Josué se tornou seu sucessor. Não percam o próximo episódio. O povo da promessa. Deus cumpre com a promessa feita a Abraão. Até lá!